amigo Jorge, tá entrando aí? Tá entrando aí, Jorge? Entrou? Entrou ou não entrou? Entrou? Ah, tá certo. Boa noite, então, a meus amigos aí do remoto, a meus amigos do online. Estamos aqui mais uma vez, hoje, sexta-feira, né? Dia 6 de setembro de 2024, a passos largos, né, meus amigos? Depois daquele interminável mês de agosto. Agosto foi 60 dias do mês de agosto, também mês cumprido da gota. Mas estamos aqui agora, fala, Major. Estamos aqui agora, aqui, ao vivo, sexta-feira, diferente, para a gente começar a nossa brincadeira de hoje, né, legada? Porque nós somos desses, nós não temos medinho, a gente não tem tempo ruim, né? A gente chega na voadora. Senhores, nosso diretor acadêmico, nosso diretor pedagógico, melhor dizendo, professor Aquiles, propôs que nós trabalhássemos hoje, meus amigos, os crimes contra a liberdade individual. A liberdade individual. Boa noite, jovem. Os crimes contra a liberdade individual. Não se percam, senhores. Nós falamos já sobre crimes contra a vida. Falamos sobre crimes de lesão corporal. Falamos rapidamente sobre periclitação da vida e da saúde. Falamos sobre crimes contra a honra, aquela aula que vocês se identificaram bastante, né? Porque todos vocês cometem crimes contra a honra. E hoje, meus amigos, seguindo aí a nossa proposta aí do professor Aquiles, nós falaremos sobre crimes contra a liberdade individual. Beleza? Estamos, meus amigos, mais uma vez tratando aqui da parte especial do nosso Código Penal. Diga lá, jovens. E aí, meus amigos, obviamente, para a gente começar a falar sobre os crimes contra a liberdade individual, devo começar dizendo para vocês, meus amigos, algumas distinções básicas. Inclusive, nós temos várias atualizações, vários tipos penais recentes, né? Esses concursos adoram cobrar esses tipos penais mais novos, que entraram mais recentemente no Código Penal. Enfim, para começar aqui nossa brincadeira, meus amigos, a primeira distinção que eu quero fazer em relação à sua liberdade individual é que a gente precisa diferenciar o crime de ameaça, que é diferente do crime de constrangimento ilegal. Essa é a primeira conversa aqui para a gente começar a falar sobre liberdade individual. Como assim? Senhores, a nossa Constituição, ela assegura a todos nós, meus amigos, o seu direito de ir e vir. De modo que todo aquele que, de alguma maneira, meu amigo, tenta tolher, tenta restringir, tenta atrapalhar, tenta embaraçar, tenta obstar, tenta dificultar o seu direito de ir e vir, ele, obviamente, será passível de ser incluído, né, de responder por um crime contra a liberdade individual. O mais básico de todos eles, meus amigos, é exatamente o nosso delito de ameaça. A ameaça, senhores, está lá no artigo 147 do seu Código Penal. Ameaça, meus amigos, nada mais é simplesmente quando você pratica contra alguém, você faz a promessa de causar um mal injusto. Isso é que se constitui no crime de ameaça. É a promessa de causar um mal injusto. Primeira coisa que eu quero que você saiba sobre a ameaça, meus amigos, sem perder muito tempo, meus amigos, é que a ameaça ela é um crime formal. Como assim, André? Meus amigos, a ameaça você vai restringir o direito de locomoção da pessoa, basicamente aterrorizando ela. Você vai restringir o direito de locomoção da pessoa, basicamente retirando dela a paz, a tranquilidade que faz ela ir e vir. Por exemplo, esses infelizes estão chegando agora, 7 e 8 aqui na aula. Aí eu olho para esses infelizes e disse, ó, vocês vão morrer. Vocês não vão passar de hoje, não, seus infelizes. Vocês estão condenados à morte. Ó. Aí os caras começam a se tremer. Meu irmão, deixe de onda, não faça isso comigo, não. Percebam, meus amigos, quando eu digo isso para esses rapazes, automaticamente essa mensagem, se for assimilada, desde que ela tenha potencialidade lesiva, senhores, eu estou fazendo uma ameaça contra eles. Eu estou fazendo uma promessa de causar um mal injusto. Para ilustrar, que eu gosto muito de trazer exemplos práticos, não temos ninguém de Missão Velha aqui, né? Eu me lembro muito bem lá em Missão Velha, meus amigos, quando o prefeito criou o Demutran de Missão Velha. Olha que iniciativa bacana. Você é de Missão Velha, minha amiga? É? Sério mesmo? Você mora onde lá? Do Sítio Taboca? No Quimami? No Arraial? Na Baixa do Tinguizeiro?
Ah, a bicha mora no centro, é rica. Ixi, mano. A Serra da Mãozinha é bom. Lá no Jamacaru. Jamacaru é top. Diga aí, meu amigo. Ei, aí o prefeito, querendo organizar a cidade, fez um Demutran. Bacana, né? Organizar o trânsito, né, meus amigos? Quem nunca, né? Bacana, trânsito e tal. Porque lá em Missão Velha as pessoas têm um problema muito sério, as pessoas não gostam de usar capacete na cabeça. As pessoas lá acham que capacete é pro cotovelo. Gostam de andar com capacete aqui. Quando anda com capacete? Tô mentindo, minha amiga velha? Aí, meus amigos, certa feita, os agentes de trânsito do Demutran, organizando o trânsito, passou e multou o cabo. Aí o cabo foi lá e disse, ei, tu me multou, foi? O cabo, né, para não perder a moral, servidor público, concursado e tal, como vocês no futuro próximo estarão, multei meu cargo, meu dever de ofício, estou aqui cumprindo a lei. Tá certo. Aí o cabo foi lá, comprou 1 litro de gasolina no posto, voltou lá e estava os cabos Demutran, as fardinhas bonitinhas, as motinhas caracterizadas. Aí o cabo foi e jogou gasolina nas motos. Aí depois ele foi e tocou fogo. Disse, se me multar de novo, eu toco fogo em vocês. Seu merda. Segundo os caras, o que doeu não foi nem tocar fogo nas motos, foi chamar de merda, né? Mas, bicho, os caras chegaram na delegacia todos se tremendo. Ei, André, como é que ficou a liberdade individual daqueles caras? Ora, meu amigo, tem um ditado que diz, minha amiga, desculpa você estar entrando agora, mas quem tem cu tem medo, meu filho. O cabo fica trancado, major. Quem já passou um medo grande sabe do que eu estou falando. Então, a ameaça nada mais é, senhores, do que a promessa de causar um mal injusto. E com isso, meus amigos, você vai aterrorizar essa pessoa de modo que você vai interferir no direito de locomoção dela, na liberdade dessa pessoa. Essa pessoa não vai vir poder estudar no cursinho, não vai sair de casa para trabalhar, porque está aterrorizada. Já aqui em Juazeiro, né, para você não achar que é pessoal com Missão Velha, mas eu falo de Missão Velha porque eu trabalhei lá, né? Que bom, aqui em Juazeiro, um rapaz topiqueiro, nunca vou me esquecer, se envolveu numa situação, né, me parece que ele se relacionou com a esposa do cara, alguma coisa do tipo. Enfim, eu sei que o cabo disse que ia matar ele. Aí ele foi lá na delegacia, o cara democrata, né, o cara apreciador do devido processo legal, disse, vou fazer um BO. Fui ameaçado, o cara disse, vai me matar. Aí a gente fez o BO, chamamos o cara lá, conversamos, fizemos o procedimento, mandou para a justiça. Dias depois, lá vem o cabo de novo. Ei, major, o cabo me ameaçou de novo. Aí eu disse, major, a gente já fez o BO, já está na justiça, agora você tenha calma que você vai ser chamado lá, vai dar certo. Disse, não, gente, o cabo está me ameaçando. Eu disse, major, mas como é que tu quer abrir um BO de ameaça toda semana, major? Aí não tem condição, né, major? Aí é melhor você contratar a gente para ser seu empregado, né? Aí ele disse, não, homem, e se o cabo me matar? Aí eu disse, bom, se o cabo ali matar, você morre, né? Fazer o quê, né? Mas aí acontece, né, meus amigos? Quem nunca, né, meus amigos? Quem nunca? Quem está vivo morre, né, major? Aí é isso, meus amigos. Percebam, o cara estava aterrorizado, meu irmão. O cara estava doido, meu irmão, o cara estava indo me matar. Eu disse, meu irmão, bicho, falando aqui extraoficialmente, tu quer a dica? Vou te dar a dica. Meu amigo, compra um revólver, meu amigo. Se ele vier para cima de você, meta bala nele. Ele disse, ei, mas aí eu vou me lascar. Eu disse, vai não, macho, eu vou ser processado. Eu disse, mas tu vai estar vivo, macho. Pior é se tu estiver morto. Pelo menos processado, tu está vivo, contando a história. Entendeu? O processo a gente resolve. A morte, meu amigo, até onde eu sei, é irreversível. Senhores, é isso que é ameaça. Então, a ameaça, ela envolve esse bem jurídico tutelado da liberdade individual exatamente porque está sendo retirada do cidadão essa prerrogativa, essa tranquilidade, o seu direito de ir. É a promessa de causar um mal injusto. Outro dia, minha amiga Mona Lisa disse, ei, André, eu fui ameaçada. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu vou lhe processar. Aí, Mona Lisa foi lá na delegacia, quero fazer um BO, porque ela me disse que ia me processar, me ameaçou. Mona Lisa, ameaçar é a promessa de causar um mal injusto, um mal que seja grave. Dizer que vai ameaçar, meu filho, é o certo, é processo mesmo. Vamos resolver através do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, a porra toda. Então, necessariamente, senhores, é a promessa de causar um mal injusto. Às vezes a pessoa tem uma dívida, tal, não sei o quê. Ei, rapaz, paga, eu vou executar a dívida. Ei, me ameaçou, disse que ia executar a dívida. Meu amigo, é um direito. Lá na delegacia da mulher acontece muito. Às vezes chega e diz, ei, ele disse que vai tomar o meu filho. E aí, eu fui ameaçado. Eu disse, bebê, isso não é ameaça, bebê. Isso aí é um direito dele. Se ele entende que você não tem condições de cuidar da criança, ele é pai, ele tem que fazer isso mesmo. Mas Deus me livre de dizer um negócio desse. Estou dizendo aqui para vocês a título de exemplo. Então, senhores, ameaça é a promessa de causar um mal injusto. Nem todo mal ele é injusto. Eu vou lhe processar, eu vou cobrar a dívida. Isso não é mal injusto. Essa é a lógica. É diferente, meus amigos, do que acontece aqui com o crime de constrangimento ilegal. Essa sutileza aqui é importantíssima. Por quê?
Já no constrangimento ilegal, que também tutela o seu direito de ir via a sua liberdade de locomoção, aqui qual é a ideia? Você vai violar a liberdade de alguém na medida que você vai impor, você vai obrigar essa pessoa a fazer algo que ela não quer. A sua Constituição, lá no seu artigo 5º, ela diz, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí minha amiga até coloca no Instagram dela e bota assim, eu não sou nem obrigada, porque eu só sou obrigada a fazer ou deixar de fazer uma coisa em virtude de lei. Pronto, não tem lei, então não sou obrigado. Meus amigos, na verdade, o que é o constrangimento ilegal? É quando você obriga alguém a fazer algo que essa pessoa não quer. Mas esses dois tipos penais aqui, meus amigos, eu posso dizer para vocês que eles são tipos penais subsidiários. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, senhores, que eles são elementares de inúmeros crimes. Por exemplo, o que é o roubo? Roubo, meus amigos, o velho e bom 157, nada mais é do que você subtrair mediante violência ou grave. Ei, passa o relógio agora, senão eu vou te matar. Perceberam? O delito de roubo ele vai absorver essa ameaça. É um tipo penal subsidiário. Conseguiram enxergar essa sutileza? Ei, eu simplesmente cheguei para uma mulher e disse, ei, minha filha, faça amor comigo agora, senão eu lhe mato. Meus amigos, eu estou obrigando ela a fazer algo que ela não quer. No caso aqui, uma conjunção carnal. Isso nada mais é do que um constrangimento ilegal envolvendo um ato de cunho libidinoso. Isso se chama estupro. Todo mundo consegue enxergar essa sutileza? Por que é que eu começo falando de liberdade individual por aqui? Porque você vai encontrar muitas hipóteses de constrangimento no seu Código Penal. Só que dificilmente, na prática, você vai encontrar isso aqui de maneira individual. Sempre vai vir acoplado a condutas mais graves. Então, o que é estupro? Estupro nada mais é do que o constrangimento ilegal envolvendo um ato de cunho sexual. Eu vou obrigar alguém a manter comigo uma conjunção carnal, ou então um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Todo mundo acompanhando até aqui? André, me dá outro exemplo além do estupro? Dou. Por exemplo, o que é extorsão? Extorsão, meus amigos, nada mais é do que quando eu constranjo alguém a me entregar dinheiro. Uma vantagem de natureza econômica. Vai constranger como? Mediante violência ou grave ameaça. André, mas isso aí não é roubo, não? As pessoas sempre confundem roubo e extorsão. Na verdade, no roubo, meus amigos, o verbo é subtrair. Já na extorsão, o verbo é constranger. No roubo, meus amigos, a colaboração da vítima ela é dispensável. E a vantagem ela é imediata. Já na extorsão, a vantagem ela é futura. E a colaboração da vítima ela é indispensável. Beleza? Ah, André, então peraí, eu estou na dúvida. Quando o cara chega para mim, bota a arma na minha cabeça e diz, passa o celular, vagabundo. Isso é roubo ou é extorsão? Bora, cadê vocês? Isso é roubo, concordam comigo? André, mas ele está dizendo, passa o celular, é o jeito dele pedir. Mas se ele quiser, ele toma o celular, porque você está mediante grave ameaça, ele está com a arma na sua cabeça. Já na extorsão, não. É quando eu disse, ei, meu filho, faça a transferência agora aí para mim, o Pix. Senão, eu vou matar a tua mãe que está em casa. Percebe, isso aí já seria uma extorsão. Por quê? Eu só vou obter essa vantagem se você fizer o Pix para mim. Veja, é uma vantagem que necessariamente ela é futura. Ou veja, eu estou lhe obrigando a fazer um Pix para mim. Isso já seria extorsão. Extorsão nada mais é do que o constrangimento ilegal envolvendo uma vantagem de natureza econômica. Todo mundo acompanhando até aqui, senhores, de boas? Então, basicamente, esses são os dois crimes básicos aqui dos nossos crimes contra a liberdade individual. Estou falando da ameaça, estou falando aqui do constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal, senhores, ele está lá no artigo 146. De boas até aqui, tranquilos? Nós ainda temos um delito de sequestro. Puxa ele aqui para cá. Nós ainda temos um delito de sequestro, que embora não esteja constando no material de vocês, mas é importante que vocês saibam também que ele existe. Sequestro está lá no artigo 148 do seu Código Penal. Ei, André, é possível que alguém responda exclusivamente apenas então somente por sequestro? Não. Sequestro também se enquadra nessa regrazinha aqui. Vai ser um tipo penal subsidiário. Dificilmente ele vai vir o 148, como dificilmente você vai ver o 147, como dificilmente você vai ver o 146. Eles existem na teoria. E você tem que conhecer, porque senão você não vai entender o que é estupro, o que é extorsão. Você não vai entender o que é roubo.
Todo mundo conseguindo enxergar que essa, né? E o sequestro, a privação da liberdade de alguém, é elementar, meus amigos, de inúmeros crimes. Dentre eles, eu posso citar como um dos mais famosos a extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro, meus amigos, é lá do nosso artigo 159. Como é aqui? Qual é a ideia? A ideia aqui, senhores, é que eu vou privar a liberdade de alguém para, em troca da restituição da liberdade dessa pessoa, eu conseguir obter um resgate. Então, nada mais é do que eu sequestro minha amiga aqui, ligo para o pai dela, digo, ó, sua filha está sob o meu poder. Quer ela de volta? Minha filha é a da tatuagem de Jesus Cristo no braço. Eita, rapaz, é mesmo. Quer ela de volta? É X. E isso é o que se chama de extorsão mediante sequestro. Nessa situação, o delito de sequestro, o 148 deixa de existir? Deixa, porque ele vai ser absorvido. Quando a gente vai falando de roubo, doutora, existe lá o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Perguntinha besta, e aí, como é que fica? Não fica, o 148 deixa de existir. O roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. É quando você priva a liberdade da vítima para que você consiga realizar a subtração. André, me dá um exemplo? Dou. Eu tranco uma pessoa no banheiro enquanto eu subtraio os pertences da casa dela. Boa noite. Nós temos ainda, meus amigos, a extorsão, meus amigos, qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que aqui a gente vai chamar isso de sequestro relâmpago. Qual é a ideia? Aquele negócio que eu pego meu amigo aqui e vou rodar pela cidade com ele para ele ir sacando dinheiro de banco em banco. Isso aí é sequestro relâmpago. Nada mais é do que um tipo de extorsão. Percebam, nessa situação vai ter sequestro de maneira autônoma? Dificilmente. Ele vai ser absorvido. Todos conseguindo enxergar até aqui de boas com essas considerações? Então, dentre os crimes contra a liberdade individual, nós temos a ameaça, nós temos o constrangimento legal, nós temos o sequestro. Alguém é abatido em pleno voo até aqui? Minha amiga de Missão Velha, lá do Sítio Taboca. Sítio Taboca? Sítio Arraial. Sítio Arraial. Sítio Arraial é ali em Missão Nova, que tem as bananas? Antes. Como é o nome do povo lá? Eu acho que eu já cumpri um mandado de prisão lá. É porque eu não estou com medo de dizer o nome aqui, está sendo gravado, é foda. Mas depois eu vou te perguntar, você vai ver que é a tua família. Tenho certeza, tá aqui na ponta da língua aqui. E é tudo brabo, é tudo medida valente, né? Não, só tu que é frouxo. Me deixa dar a tua conversa. Falaremos sobre isso, minha amiga, tenha fé. Senhores, todos bem até aqui? Show de bola. Bicho, isso tudo que eu falei até aqui é o basicão. Por quê? Porque as nossas apostas para a prova de vocês, para os concursos que vocês vão fazer no futuro próximo, se Deus quiser, é exatamente as novidades que existem dentre os crimes contra a liberdade individual. Como assim, André, as novidades que existem? Senhores, foi introduzido no seu Código Penal, vou colocar ele aqui, recentemente, meus amigos, o nosso crime de bullying. É o nosso artigo 146, é o nosso artigo 146A. Beleza? É o nosso crime de bullying. Bullying. É assim, tem um I aqui, ING. Bullying. O que é que acontece aqui, senhores? Basicamente, meus amigos, o bullying é a tal da intimidação sistemática. Bullying, meus amigos, é o que vocês fazem, por exemplo, com o professor Falcão. Eu estou no grupo de WhatsApp com vocês, vocês ficam jogando a figurinha do cara lá o dia todo dia, manhã, tarde e noite. Aquilo ali é bullying, meu irmão. Aquilo ali vocês estão cometendo crime, já porque Falcão é brother. Não sei. Hã? É bullying, meu brother. Os caras estão sacaneando. Olha aí se aquilo ali não é bullying. Eu vou ler o tipo penal aqui para vocês. Eu vou ler porque é gigantesco esses crimes novos que introduziram lá. É uma redação super... Eu adoro a beleza do homicídio, matar alguém. É tão simples, é tão básico, é tão direto. Mas olha o crime de bullying, também chamado de intimidação sistemática. Ele nos diz, é o 146A, está aí no material de vocês. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais,
sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena, senhores, multa. Apenas e tão somente pena de multa, se a conduta não constitui crime mais grave, senhores. Primeira coisa legal que você precisa saber sobre o bullying é, ele é punido apenas e tão somente com a pena de multa. Do ponto de vista técnico, isso é altamente questionável. Não existem penas privativas de liberdade aqui para o crime de bullying. Ele colocou apenas uma pena de natureza pecuniária. Obviamente, se o fato não constituir crime mais grave. Posso dizer que bullying entra na regra da subsidiariedade? Posso. Inclusive, essa subsidiariedade aqui ela é expressa. Então, o que é bullying, meus amigos? É a tal da intimidação sistemática, meus amigos. É quando você simplesmente tenta diminuir aquela pessoa, você tenta, de alguma maneira, constranger, causar vergonha, de certa forma, embaraçar aquela pessoa. É isso que se chama bullying. É a tal da intimidação sistemática. E aí ele vai e coloca uma série de possibilidades em relação a isso. Isso é uma novidade, meus amigos. Isso entrou no nosso Código Penal, agora já em 2024. Então, simplesmente é quando você menospreza, quando você diminui. É o que vocês fazem com o Falcão, o Pop, só cheio de figurinha lá. Né? Porra, tudo, o cara é o bullying, o cara é o meme ambulante. Né? Hã? Ele faz também com vocês? É. Pois é, e o cara, e ele dança, e ele tem um gingado, né? Porra, os caras filmam o cara, meu irmão. E ele passou. Mas isso é o tirocínio policial. Ele viu lá, automaticamente, o cara já está o tempo todo reunindo provas e tal. Isso faz parte da polícia investigativa. Acontece. É normal, não tem nada de anormal, não. Agora, fazer figurinha do cara é foda, o cara dançando, não sei o que, gesticulando. Ele deve estar com muito tempo livre. Enfim, mas falar mal do cara também, vamos falar mal dos caras não estar aqui para se defender, né? Não é certo. Então, qual é a ideia aqui, meus amigos? Primeiro, bullying, senhores, exige um troço chamado de habitualidade. É exatamente o que eu enxergo na conduta de vocês em relação a Falcão. Como assim, senhores? Para ter bullying, eu preciso de um troço chamado reiteração delituosa. Não basta um ato, precisam ser vários e vários atos. Beleza? Então, o bullying, ele pressupõe que existe um negócio chamado de habitualidade. Ou quer dizer, isso é algo que é reiterado. Como é algo que é reiterado, meus amigos, eu já puxo aqui a outra observação para vocês e coloco. Isso aqui não vai caber tentativa. Beleza? Por que não vai caber tentativa? Ora, se ele pressupõe reiteração, então um só ato não tem o condão de atrair essa tipificação. Então, eu estou falando aqui, meus amigos, de sentimentos de diminuição. André, mas isso aí não é crimes contra a honra, não? É muito parecido. O problema é, nós hoje vivemos em uma realidade que o legislador adora fazer o que se chama de populismo penal. A sociedade adora direito penal. O povo pira com direito penal. E tinha uma cobrança para que bullying se transformasse em crime. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional ele acredita que a saída para todos os nossos problemas é o direito penal. Eu, particularmente, discordo. Por exemplo, o professor Tenório já acha que não, que a visão é essa. Eu sou de um direito penal mínimo, o professor Tenório já é de um direito penal máximo. Então, veja, existia a figura do bullying como um ilícito civil. E aí, desde 2024, o bullying se tornou um ilícito penal, previsto expressamente na nossa legislação. Exatamente no artigo 146A. E ele exige a habitualidade. É tão tosco esse crime, que ele fala um monte de coisa aqui. Ele diz de modo intencional. Meus amigos, todo e qualquer crime, a regra é que ele seja doloso. Estou falando algo absurdo até aqui? Exceto quando houver expressa previsão legal, que é quando a gente vai ter um crime culposo. Se não houver expressa previsão legal, é doloso. Então, eu preciso dizer que essa intimidação sistemática, ela tem que ser feita de modo intencional. Ei, outro questionamento. É intimidação sistemática, aí ele faz de modo intencional e repetitivo. Ei, meu filho, mas não já era sistemática? Se é sistemática, eu só posso supor que é repetitivo, que é habitual. Mas o legislador, de maneira esquizofrênica, de maneira desesperada para fazer a média com a sociedade, ele vai e bota lá. É intimidação sistemática de modo intencional e repetitivo. Aí ele vai e bota, sem motivação evidente. Como assim sem motivação evidente?
Ah, está dizendo só que o dólar é genérico, mas o dólar já seria genérico. A verdade, o dólar ele se torna específico em determinadas situações. Quando tem aquela expressãozinha com o objetivo de. Aí é que a gente tem um dólar específico. Fora isso, o dólar é genérico, basta. Ou seja, meus amigos, o que nós percebemos aqui muito claramente é redundância, é pleonasmo, é chover no molhado. Mas é importante a criminalização para o legislador? É, porque ele queria exatamente responder aos anseios da sociedade que nós tínhamos que criar um crime de bullying. Ou seja, aquele povo que fica, de alguma maneira, sistematicamente perturbando, enchendo o saco, obviamente, de outras pessoas. Pensem sempre no exemplo do professor Falcão, que vocês fazem um pouco bullying com ele. E assim você vai, de certa forma, tolher a liberdade dele. O professor Falcão vai ficar inibido, não vai ser mais aquele cara feliz, aguerrido, aquele cara que fica aqui gesticulando com muita veemência. Então é raro, mas acontece muito, meus amigos. Essa é a ideia do bullying. Então, o que é que eu preciso que vocês saibam sobre bullying? Primeiro que vocês conheçam a redação, porque é uma novidade legislativa, é de 2024, está no seu Código Penal, a probabilidade de cair é gigantesca. Está todo mundo discutindo muito sobre ele. Beleza? Inclusive essas questões aqui, habitualidade, se ele é um crime formal ou material, que ele não cabe tentativo. A doutrina ainda está se debruçando sobre ele. Mas a redação legal deles é imprescindível que vocês conheçam. Massa, senhores, tranquilos aqui com a nossa intimidação sistemática. Outra figurinha muito famosa, que a gente vai falar já já com vocês, exatamente nessa mesma perspectiva, meus amigos, está lá no artigo 147A. Esse aqui é super legal, meu. É super provável que vocês venham a se deparar com eles em um futuro próximo, porque ele é todo amostradinho. É o nosso crime, meus amigos, de perseguição. Vulgo, meus amigos, stalking. Tem um seriado da Netflix, eu não sei se vocês assistiram, mas fez sucesso na época que foi lançado. Acho que não sei nem se acabou, se ainda tem, enfim. Eu não dou conta, a Netflix se tornou muito cara, eu não tenho mais. Mas, enfim, era um seriado que fazia sucesso. O nome do seriado era You, que era você em inglês. Não sei se alguém chegou a assistir. Qual era a ideia lá do You? Meu amigo aqui já está rindo aqui, porque já sabe do que eu vou falar. O cara, meus amigos, simplesmente ele ficava obcecado pela menina. E aí ele começava a stalkear ela, daí que vem o stalking, né? Ele começava a stalkear, controlar, aí via onde é que ela estava, aí de repente ele estava lá, exatamente no lugar onde ela estava. Aí a menina ia para outro canto, aí ele já estava lá. Aí a menina postava uma foto, o bicho morrendo de rir. Tá entendendo, né? O cara fazia um fake, meu irmão, para seguir a menina. Ei, meus amigos, isso é uma maneira de você perseguir. O que é que diz o tipo penal? Perseguir alguém reiteradamente. Mais uma vez, já estou falando que eu preciso de habitualidade. E por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. É aquele cara que fica ligando insistentemente para você. É aquele cara que você tem que desligar o telefone para ele parar de encher o saco. Aí ele vai e liga para sua mãe, lá no Sítio Arraial. Aí, de repente, sua mãe não atende, ele vai bater lá na sua casa. Puta que pariu, bicho, tu não tem o que fazer não, bicho, vai se ocupar, macho, vai lavar roupa suja, infeliz. É a perseguição, meus amigos. Hã? Cara, mas eu acho que você está dando causa, né, não? Talvez seja isso, cara, é um negócio mais justo ali, né? Vejam, senhores, o que é stalking? Stalking é a perseguição obsessiva. É aquele cara, minha amiga, que está apaixonado por você e ele manda fazer uma loucura de amor lá no seu trabalho. Aí chega uma mulher lá e diz, fulana, você está aí, fulana? Oi, fulana, olha, ele quer voltar com você, fulana. Por que você não dá uma chance para ele? Hã? Ivonete de Castro, está dizendo que esse bicho manja. Aqui conhece o mundo, viu? Já mandou, né, Major? Já. Ele me contou que ele fez um outdoor. Volta pra mim, meu amor. Eu te amo. Me perdoa. Puta que pariu. Bicho, é insistente, é obsessivo. É aquele cara que não consegue fazer outra coisa. Bicho, eu já peguei... Vocês estão rindo da putaria, achando que eu tô fresco, mas eu não tô, não. Eu já peguei casos lá na DDM, meu irmão, que o cara ficava mandando pix. A menina bloqueava o cara no Instagram, bloqueava o cara no WhatsApp, não atendia a ligação do cara, o cara mandava pix. Mandava pix de R$1, dizendo, amor, me atende, fala comigo. Vai tomando teu... Vai arrumar, mandava pix, meu irmão. Tu tem ideia? Aí a menina trouxe os prints, o cara não me deixa em paz, até pix o cara tá mandando pra mim. Hã? A outra, mais de R$1, minha filha, pelo amor...
É. Minha filha, ele é perseguidor obsessivo, ele não é doido não, minha filha. A mulher já não quer nada com ele, ela ainda vai dar 100 conto. Em cada pix ou a outra. Vocês são muito mercenários, meninos. Vejam, meus amigos. O cara mandava pix. Tu tem ideia do que é o cara mandar pix? Ei, meu amor, fala comigo. Conta a tua história, Mona Lisa. Meus amigos, aconteceu. Eu não estou inventando, a menina levou o print lá dos pix. Olha que a mensagem, mandava o pix de R$1 e a mensagem. Meu amor, fala comigo, me desbloqueia. Vamos conversar. Bicho, é uma coisa surreal. É aquele cara que é insistente, é aquele cara que é inconveniente, é aquele cara que é obsessivo. Se aproxima dos seus amigos. Às vezes o cara cria um fake e vai conversar com os amigos da menina. E tal, e formando. Às vezes fica difamando, criando campanha em relação a ela. Tenta hackear a conta dela no Instagram, descobrir a senha. Aí só chega um e-mail para a menina, alguém está tentando acessar a sua conta no Instagram. Gente, isso é perseguidor. Eu já vi gente sendo presa em flagrante por conta disso. É sério, vocês estão achando que é putaria minha. Embora seja um crime que pressuponha reiteração, que pressuponha habitualidade, teve um cara, meu amigo, que a mulher terminou com ele, aí o término se deu por WhatsApp. Estamos em pleno 2024, né, meus amigos? Século XXI, então hoje a gente resolve tudo pelo WhatsApp. Minha amiga aqui já está rindo aqui, certamente já deve ter terminado com alguém pelo WhatsApp. Vejam, hoje as pessoas não têm mais negócio de olho no olho, não. É o WhatsApp, meu filho, é o WhatsApp. Aí a menina foi, terminou com ele, pô, bloqueou ele. Aí o que é que ele fez? Oxente, ele foi lá conversar com ela pessoalmente. Aí interfonou para o prédio dela. Ela disse, não vou abrir. E bateu o interfone do prédio, ela mora no prédio. Aí o cara foi e falou com o porteiro. Aí o porteiro foi e deixou ele subir. Aí o cara foi bater lá na porta dela. Abre, eu quero falar com você. Essa minha amiga, eu não quero falar com você. Mas eu quero falar com você, você precisa me ouvir. Mas eu não quero mais, acabou. Aí a menina começou a dizer, esse cara tá armado, esse cara vai me matar agora. Ei, meu amigo, a menina ligou para a polícia. E ficou demonstrado isso, que o cara estava, de alguma maneira, perseguindo a menina de maneira insistente, de maneira obsessiva, de maneira compulsiva. Então, meus amigos, vejam, tudo isso acaba tolhendo a liberdade da pessoa. Então, o que é o stalking, o que é o crime de perseguição? É aquela pessoa que faz uma perseguição obsessiva. E com isso ela acaba restringindo a liberdade de locomoção. Já vi situações, meu amigo, do cabo ir para um bar onde a menina tá, o cara vê nos stories dos amigos dela, porque, enfim, estamos na era das redes sociais. Aí o cara ia, parava o carro e ficava lá, esperando a menina dentro do carro. Você está se identificando, meu amigo? Pode contar a sua história, Major, não tenha medo não. A gente aqui não está aqui para julgar, não. Quem nunca, né, meus amigos? Acontece. Quem nunca ficou obsessivo, compulsivo? É sério. Quem nunca teve aquela namorada ou ex-namorado que ficava desesperado pedindo para voltar? Meu filho, eu não quero mais. Não, mas me escute. Meu filho, eu não quero. Para que eu vou escutar se eu não quero? Mas eu quero falar. Apicultor faz isso? Cara, Ivonete Castro é o cúmulo, cara. O melhor que eu vi, cara, foi o cara que fez um outdoor. Disse, meu amor, perdoa, volta, eu te amo. Aí a menina foi e mandou colocar do lado do outdoor dele. Meu filho, a filha já andou, já era. Qual é o nome dela? Marislânia. Isso é perseguição, isso é crime, gente. É crime. Outro caso que eu peguei na DDM, que o cara foi preso em flagrante, também foi esse. O cara ia para a porta da casa da menina. Aí a menina ia, entrava dentro de casa, aí o cabo ia ficar lá na porta dela, lá, e ficava botando a cabeça em cima do muro dela para ver o que ela estava fazendo dentro de casa. Meu amigo, cadê a autoestima desses rapazes, né? Eu não sei. É impressões estão rindo, mas acontece, gente, certo? E outra, a gente tá brincando aqui, mas o cara que tem um comportamento compulsivo como esse, meu amigo, para ele matar, ele mata, é doido, não tem juízo não. Com todo respeito ao meu amigo apicultor aqui, que obviamente não é o caso. Mas, bicho, é o normal. Eu nunca vi um doido dizer, rapaz, eu sou doido. Não, todo doido diz que é normal. Isso aí é de praxe. Todo doido, rapaz, eu sou normal. Eu sou tranquilo demais. Doido de pedra. Bicho, o cara ficava botando a cabeça em cima do muro. Ei, meu amigo, isso é perseguição, isso é stalking. Aí é que tá. Como é um crime habitual, a doutrina tem dito o seguinte, que aqui nós precisamos pelo menos de 2 a 3 atos. Um só ato, de fato, não é perseguição. Então, assim, uma botaria na cabeça lá no muro, quem nunca, né, meus amigos? Agora, meu amigo, se todo dia o cabo faz isso, toda hora o cabo faz isso, o cabo fica ligando insistentemente. Meus amigos, só uma botadinha, pois é, quem nunca?
Veja, meus amigos, é um crime habitual. E em sendo crime habitual, minha amiga, não cabe tentativa. E detalhe, aqui nós temos um crime de ação penal condicionada, viu, meus amigos? Um crime de ação penal condicionada à representação da vítima. Beleza? Aqui é um crime de ação penal condicionado à representação da vítima. O que é que isso quer dizer? O Estado somente pode atuar se a vítima consentir. Da mesma forma, também no crime de ameaça, também é de ação penal pública condicionada à representação. Todo mundo conseguindo acompanhar até aqui? O constrangimento legal é incondicionado. Na verdade, esses são os únicos que são condicionados à representação. Todos os outros são incondicionados. Vejam, essa é a ideia da perseguição. E veja, quando o cara ele começa a agir dessa forma, a pessoa fica com medo de sair de casa. Quem tiver interesse depois de conhecer esse seriado, é um seriado que é muito bom, é You o nome, você é em inglês. E mostra isso lá, que o cara, simplesmente o cara tinha controle de tudo que a menina fazia, para onde ela ia, que horas ela chegava, o que era que ela estava fazendo, com quem ela falava, o que é que ela queria e tal. Então, meus amigos, dessa maneira o cara age para tentar controlar a pessoa. E aí o próprio tipo penal, ele diz, restringindo a liberdade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Esse é o nosso delito de stalking. Então, veja, quando eu falo de stalking, eu estou falando de uma perseguição obsessiva, meus amigos. Quando eu estou falando de bullying, guarda essas palavras que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma intimidação sistemática. Aquela pessoa que está sempre ali intimidando reiteradamente. E aí, meus amigos, outro famosinho aqui para a gente debater é exatamente o tal do violência psicológica contra a mulher. Estou falando, meus amigos, aqui do artigo 147b. André, por que o Código Penal bota essas letras? Porque senão teria que renumerar o Código Penal todo, né? Aí ele vai e coloca, por exemplo, 147 é a ameaça, 147 a perseguição, é o stalking. 147b nós temos o violência psicológica contra a mulher. Eu, meus amigos, sou bem honesto com vocês, eu sou totalmente contra esse crime de violência psicológica contra a mulher. Para mim, isso aí é populismo penal da pior espécie. Por quê? Porque vocês vão ver que eles criaram um tipo penal aberto. André, como assim um tipo penal aberto? Meu amigo, eu consigo enquadrar qualquer coisa nessa violência psicológica contra a mulher. Mas veja, se quando eu falei de bullying, eu falei da intimidação sistemática, quando eu falei do stalking, da perseguição, eu falei daquela perseguição obsessiva, aqui, meus amigos, quando eu falar de violência psicológica contra a mulher, a palavra-chave é dano emocional. O que é que diz o nosso tipo penal? Violência psicológica contra a mulher, artigo 147b. Ele diz o seguinte, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Meus amigos, eu consigo enquadrar qualquer coisa aqui. Inclusive o bullying. Bullying nada mais é do que isso mesmo, meus amigos. É quando você faz essa chantagem, você faz a ridicularização, você faz essa para a pessoa se isolar. Qual é a ideia aqui da violência psicológica? É quando você produz um dano potencial. André, por que é que tu critica esse tipo penal? Porque, meu amigo, se você for ler assim friamente, de maneira desavisada, você vai ver que término de namoro é violência psicológica contra a mulher. E aí, veja, meus amigos, aqui necessariamente o sujeito passivo é do sexo feminino. Mas se você for parar para pensar, ei, meu amigo, se eu termino com a menina, aí, tipo, nessa situação, eu vou ou não vou causar um prejuízo à saúde psicológica dela? Porra, término dá para colocar aqui, porque simplesmente adequa a essa situação. Mas veja que essa é a ideia do dano potencial. Isso eu estou fazendo aqui uma crítica que é doutrinária, não sou eu, André, que estou fazendo individualmente, não, mas tem doutrinadores que dizem que esse tipo penal aí, você consegue botar qualquer coisa aí. E aí vejam, qual é a ideia aqui por trás da violência psicológica, senhores? É só pensar no tal do dano emocional. Você sempre vai encontrar essa palavra, você sempre vai encontrar essa expressão. Quando estiver falando de bullying, a gente vai falar exatamente daqueles negócios da intimidação sistemática. Quando a gente vai falando de perseguição, a gente vai falar simplesmente daquela pessoa que vai perseguir reiteradamente. E quando a gente estiver falando, senhores, aqui da nossa violência sistemática, eu estarei falando, meus amigos, aqui do dano emocional. Obviamente, esse dano emocional, meus amigos, nós precisamos desse resultado, tem que ficar demonstrado. Aqui nós não temos um crime formal, aqui nós vamos ter um crime material. Aí a mulher vai ter que juntar laudos, vai ter que ser produzir toda essa prova de que aquela conduta do rapaz produziu esse dano emocional. Isso, na prática,
Isso é alguma perseguição aí, já. Isso aí a mulher é ligando já pro cabo. O que seria o dano emocional, então? Seria quando você abala, meus amigos, a saúde psicológica da mulher. E aí isso teria que ser provado, teria que juntar laudos que ela está sofrendo esse tipo de conduta. Na prática é de difícil demonstração. Tanto é que quando a gente pega esses casos lá na delegacia, a gente pensa, mas você foi para o psicólogo, você foi para o psiquiatra, você está tomando remédio controlado? Minha filha, traga, porque a gente precisa provar que você sofreu esse dano emocional, esse dano na sua saúde psicológica. Claro, saúde psicológica é uma realidade, existe, merece ser tutelada pelo direito penal, inegavelmente. O que eu estou criticando é só que eles criam um negócio tão grande que, para mim, dentro desse tipo penal, você já poderia colocar o bullying. A questão é que no bullying pode ser qualquer vítima. Aqui no violência psicológica, necessariamente a vítima ela é mulher. E a ação penal também pública é incondicionada. Condicionada à representação, apenas a ameaça e a perseguição, que nada mais é do que um tipo especial de ameaça, que é o tal do stalking. Essa seria a lógica. E violência psicológica contra a mulher, só para a gente fechar, também se aplica à subsidiariedade. Deixa de existir se houver um tipo penal mais grave. Tranquilo, senhores, até aqui? Fala, meu amigo. Pois é, qual é o lance da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha ela não traz crimes. A Lei Maria da Penha ela traz procedimento. Na verdade, ela hoje traz um único crime, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência, que é relativamente recente. Mas a Lei Maria da Penha, ela conceituava. Ela conceita o que é violência física, ela conceita o que é violência patrimonial, o que é violência moral, o que é violência psicológica. Então, ela conceituava, mas ela não tipificava. Aí, agora, o legislador sentiu a necessidade de trazer essa tipificação expressa. Beleza? Aí você pode até perguntar, precisávamos? Não. Mas é populismo penal. É quando a galera gosta de um crime, tal, as mulheres, né? Agora a gente tem o crime de violência psicológica. Tá. Tanto é assim, que eu vou ser sincero, vou fazer uma confidência. Às vezes, quando eu pego um caso muito, muito cabuloso, que tipo, eu não faço ideia do que é aquilo, eu boto violência psicológica contra a mulher. Eu não sei o que diabo é isso, violência psicológica. Aí depois lá na frente a gente vê aí o que é, de fato. Porque às vezes é tanta coisa que acontece, e assim, não é nada contundente como uma agressão, como uma violência, como uma lesão corporal e tal. É todo um monte de coisa. Assim, porque o cabo era grosso, porque o cabo era isso, porque o cabo era aquilo, o cabo não me deixava sair com as minhas amigas e tal, não sei o quê. Violência psicológica contra a mulher nesse não é. Essa seria a lógica. Mas veja, isso é uma crítica que eu estou fazendo doutrinária. Mas, para vocês, em se tratando de provas objetivas, se liguem. Dano emocional é violência psicológica. Intimidação sistemática é bullying. Perseguição reiterada ou obsessiva é o crime de stalking, é o crime de perseguição. Beleza, senhores? Pontualmente aqui, 17h47. Vamos ver as questões que vocês vão ver, que com esse macetezinho que eu acabei de passar para vocês, a gente vai resolver praticamente tudo. Beleza? Inclusive, eu tenho até algumas correções aqui que eu queria que vocês se ligassem. Cadê? Ali no bullying, na intimidação sistemática, está constando aí no material de vocês que é crime material e que cabe tentativa. Depois eu queria que vocês corrigissem. Ele é crime formal e não cabe tentativa, porque ele é crime habitual. Beleza? Extorsão é constranger. É um tipo especial de constrangimento ilegal. Lá na página 2. Aí tem, nessa colunazinha do lado esquerdo, no parágrafo embaixo, no primeiro parágrafo, ele tem a intimidação sistemática bullying é material. Não é, senhores. É crime formal. Na verdade, é crime habitual. Beleza? E por ser crime habitual, ele não comporta tentativa. Beleza? Anotem aí essa informação aí. Na segunda página, coluna do lado esquerdo, aí lá embaixo, vai ter a intimidação sistemática bullying é crime material. No primeiro parágrafo aqui, ó. Minha amiga do Cita Arraial. Aí você risca aí e coloca é crime habitual. E não cabe tentativa. Beleza? Nada demais, fora isso, todo o resto está bem de boas, bem tranquilos. Façam só essa correçãozinha aí, que bullying é considerado crime habitual. Ele pressupõe reiteração de atos. Só um ato não configura. Beleza? E como é reiterado, não existe tentativa, porque tem que ter vários e vários atos. Senhores, baseado em tudo isso que nós conversamos até agora, vamos para as nossas questões, meus amigos. Começando pela primeira questão. Vamos lá. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal. Vou ler de baixo para cima. Letra E. O crime de perseguição é de ação pública incondicionada. Parei de ler aí, senhores. Cuidado. Perseguição, nosso crime de stalking, está lá no artigo 147A.
beleza? Ele é um tipo especial de ameaça. Ameaça também, meus amigos, é de ação penal pública condicionada à representação. Da mesma forma, perseguição também precisa da representação da vítima. Não é incondicionado, beleza? Graças a Deus que a ameaça é condicionada à representação. Porque já pensou, se todo crime de ameaça a gente tivesse que ir para cima e investigar? Meu amigo, ninguém fazia mais nada, era só ameaçando o povo todo dia. Então, várias vezes, vai muitas mulheres lá, por exemplo, eu trabalho na DDM, e diz, não, eu quero só a medida protetiva, eu não quero processar nem nada, eu quero só a medida, eu quero só a ordem judicial para ele não se aproximar. Ô, rapaz, beleza, ameaça. Aí não quero representar, quero só a protetiva. Matou. Beleza? Então, meus amigos, tanto a ameaça como perseguição são crimes de ação penal pública condicionada à representação, beleza? Dos crimes contra a liberdade individual são os únicos. Todos os outros são de ação penal pública incondicionada. Então, letra E é uma assertiva falsa. Letra D de dado. O sujeito passivo do crime de perseguição deverá ser necessariamente pessoa em situação de vulnerabilidade, ou seja, criança, adolescente, idoso ou mulher. Meus amigos, isso não se encontra lá nas elementares, nos que compõem o tipo penal, né? Lá no nosso artigo 147A. Na verdade, essa história aí de criança, adolescente, idoso ou mulher vai se configurar como uma causa de aumento de pena, beleza? Não necessariamente elementar. Então, sim, tem também. Acho que vai ter uma questão que vai cobrar e a gente vai e analisa ela. Mas todos esses tipos penais é interessante que vocês leiam tanto o caput, que aqui tem o artigo propriamente dito, e leiam também os parágrafos, exatamente para conhecer mais sobre eles. Então, letra D falsa. Não é somente pessoa em situação de vulnerabilidade, é qualquer pessoa. Se for criança, adolescente, idoso ou mulher, nós vamos ter uma causa de aumento de pena. Então, letra D falsa. Letra C. A criminalização do crime de perseguição proíbe que o governo, por meio de seus agentes públicos, se imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para o atingimento de suas vontades particulares. Meus amigos, aqui, meus amigos, é o velho psicotécnico. Aqui ele quer saber se você é doido, né? Se você, o que é que você está fazendo ali, se você sabe. Nada a ver, meus amigos. Aqui não falou nada com nada, aqui é a teoria da conspiração, não sei nem o que é isso. Então, letra C totalmente absurda, elimina de cara. B de bola. A perturbação da tranquilidade alheia, atualmente denominada de stalking, configura a prática da contravenção de perseguição. Não, senhores. A lei de contravenções penais está praticamente em desuso. A única contravenção penal que a gente ainda escuta falar nos dias de hoje é aquela perturbação do sossego alheio mediante a utilização de equipamentos sonoros. Quem nunca, né, meus amigos? Quem nunca ligou o paredão e ficou tomando uma no bar da esquina, né, senhores? Quem pode julgar? Beleza? A perturbação do sossego alheio mediante a utilização de equipamentos sonoros. Fora isso, praticamente a gente nem escuta mais falar de contravenção penal. Ah, André, mas tem a contravenção penal de portar arma branca. Meu amigo, a polícia não está conseguindo aprender nem arma de fogo, avaliar arma branca, major. Então não tem a menor situação, não faz o menor sentido. Tinha a importunação ofensiva ao pudor, mas criaram o crime de importunação sexual. Também deixou de existir. Hoje, a única contravenção penal que acontece, que existe ainda na prática, que é cobrada de alguma maneira, é perturbação do sossego alheio mediante a utilização de equipamentos sonoros. É você, meu amigo, que fica na calçada de sua casa com um som em toda altura, aterrorizando, infernizando a vida dos seus vizinhos. Então, essa história de contravenção, de perseguição, falso, totalmente absurdo. E aí, para eliminação, nós ficamos com a letra A. Para a configuração do crime de perseguição, é necessária a prática reiterada de atos de perturbação ou perseguição. Meus amigos, nada mais perfeito, nada mais completo. Nossa primeira questão, então, assertiva é a letra A de avião. Beleza, meus amigos? Lembrando, perseguição, você sempre vai encontrar essa palavrinha, a perseguição obsessiva, a perseguição reiterada, beleza? E aí você vai se ligar que nós estamos falando disso. Beleza, beleza, beleza? Segunda questão. Com relação ao crime de ameaça, é correto afirmar que, letra A, ele não comporta tentativa. Meus amigos, eu falei para vocês, inclusive na aula de hoje, que a ameaça ela é um crime formal. Ela é perfeitamente compatível com a tentativa. Agora, veja, existem situações em que não vai caber tentativa. Por exemplo, na ameaça proferida verbalmente. Ela seria unissubsistente. O que quer dizer, André, unissubsistente? Quer dizer que você não consegue fracionar o iter criminis. Meu amigo, é aquela coisa, eu vou matar você, seu fala da puta. Acabou, consumou, não tem tentativa. Ou então você não começa, eu vou... Ai, peraí, a tentativa de... Não. Nessa situação, meus amigos, aí realmente não cabe tentativa. Então ele vai dizer, com relação ao crime, é correto afirmar que não comporta tentativa? Falso, cabe tentativa sim. Agora, existem situações, por exemplo, na ameaça proferida verbalmente,
que realmente não vai caber tentativa. Mas se for uma ameaça por escrito, aí cabe tentativa, desde que não chegue ao seu destino, né? Ao destinatário. Então seria essa aí a lógica. Letra A, então, falso. Letra B, não tem como elementar a atemorização da vítima, bastando a idoneidade intimidativa da ação. Aí você olha, diz, meu Deus, sexta-feira de noite, quase 8 horas da noite. Que porra é essa, meu irmão? Lê a próxima, meu filho, não se desespere. Vamos para a letra C. Depende da produção de resultado para se consumar. Elimina, senhores, a ameaça é crime formal, não é crime de resultado naturalístico, não é crime material. Como assim? Ora, a ameaça basicamente é olhar para você e dizer, eu vou lhe matar. Preciso matar para consumar a ameaça? De modo algum. Vou lhe matar. Consumir a ameaça. Já era. Morreu Maria Preá. É um crime formal. Não se confunde, meus amigos, com os crimes materiais, que são os que exigem resultado naturalístico. Então, a letra C é falsa. Depende da produção de resultado negativo. O resultado ele é dispensável. Letra D de dado. É incompatível com o estado de embriaguez ou alteração química do autor. Meus amigos, lembra lá das excludentes lá de culpabilidade. A embriaguez, via de regra, não exclui a culpabilidade, viu, meus amigos? Então, eu estava bêbado. Foda-se. Respondo da mesma forma. O que exclui a responsabilidade penal é aquela embriaguez proveniente do caso fortuito ou força maior e que retira completamente a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Se for só parcial, é causa de diminuição, mas se tirar completamente, já era. A embriaguez proveniente do caso fortuito ou força maior. André, como é isso aí? Meu filho, é aquele clássico exemplo do cara que cai no tonel de bebida, acha pouco, ingere a bebida, fica loucaço, ainda comete um crime. Puta que pariu, é muita coisa ruim. Esse é o exemplo que a doutrina dá, mas claro que existem outras possibilidades. Por exemplo, você tomar a medida errada de um determinado medicamento. Meu amigo gosta de Rivotril com café, não é você? Pois é, exagera e tal, aí dá uma reborda. Aí aquilo ali eventualmente pode excluir, beleza? Mas a questão aqui da ameaça é incompatível com embriaguez, negativo. Pelo contrário, é quando o cara está embriagado que o cara ameaça, que é quando o cara fica valente. Quem nunca, né, meus amigos? Quem nunca estava bebão e disse, eu vou matar vocês tudinhos. Acontece, meus amigos, não julgo não. Não acontece lá, minha amiga, no Sítio Arraial, com seus parentes lá? Acontece. Letra E. Exige para a sua configuração a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prenunciado. Aí não, né, meus amigos? Não precisa também essa intenção deliberada, não. Basta que essa ameaça ela tenha a chamada potencialidade lesiva, de modo que na segunda questão nosso gabarito é a letra B de bola. Não tem como elementar a temorização da vítima, de fato, é formal, não precisa de resultado, bastando a idoneidade intimidativa da ação. André, o que diabo é essa idoneidade intimidativa? Meu filho, é que essa minha ameaça ela tem que ser minimamente plausível, né? Já pensou você dizer, meu filho, eu vou jogar o sol na sua cabeça, eu vou jogar a lua na sua cabeça. Meu filho, coisa de doido, né? Como é que joga a lua na cabeça de alguém? Não acaba logo nada com nada. Vê logo que é inimputável. Ou seja, senhor, nessa situação aí, de fato, não haverá crime, que pelo amor de Deus. Inimputável total. Então, senhores, sem mais delongas, segunda questão, nosso gabarito é a letra B de bola. Basta que a ameaça ela tenha potencialidade lesiva, isto é, ela tenha condições de atemorizar a vítima e, com isso, meus amigos, simplesmente atingir a sua liberdade individual, seu direito de locomoção. Terceira questão. A conduta do agente que, mediante grave ameaça, exige que um passageiro de ônibus mude de lugar. Configura crime de... Todo mundo consegue enxergar claramente o constrangimento legal. Ei, André, constrangimento legal é obrigar alguém a fazer algo que ela não quer. Perfeito. É exatamente a ideia aí do constrangimento legal. Isso não é uma simples ameaça, porque afinal de contas ele está obrigando a pessoa a se retirar de um determinado lugar. Beleza? Não é perseguição, não há aqui nada obsessivo, não há nada reiterado. Não há violência arbitrária. A violência arbitrária está lá nos crimes funcionais. E também não é uma simples perseguição. Então, obviamente, o gabarito da terceira questão, sem mais delongas, é a letra B de bola, é o constrangimento ilegal. É quando você obriga alguém a fazer algo que essa pessoa não quer. Beleza? É só lembrar das modalidades especiais de constrangimento ilegal, do estupro, da extorsão, aí você se liga qual é a ideia. Então, terceira, então, B de bola. Bora para a quarta. Gumercinda, ex-namorada de Ilma, por não se conformar com o fim do relacionamento amoroso entre elas, passa a importuná-la reiteradamente ao longo do último mês, seguindo-a em locais públicos, indo a seu local de trabalho,
telefonando para a sua residência e mandando mensagens para seu celular. Quem nunca, né, meus amigos? Diante do caso narrado, é correto afirmar que Gomecinda cometeu o crime de... Mais uma vez, aí nós temos aí a perseguição, meus amigos. Aquela pessoa que reiteradamente, obsessivamente, ela faz da vida, vive exclusivamente em função da outra pessoa, insistentemente. Beleza? Seria exatamente essa aí a lógica. Aí, diga, meu amigo, grande atleta aqui, bruto. Então, nosso gabarito na quarta questão, de fato, é a letra B de bola. Contravenção penal de perturbação da tranquilidade, nada a ver. Violência psicológica, a história do dano emocional, não está falando de dano emocional, tira. Crime de perseguição e violência psicológica contra a mulher. Lembrem-se, violência psicológica contra a mulher, ele é um tipo penal subsidiário. Ele deixa de existir se houver um crime mais grave. Na letra E ele fala constrangimento ilegal e ameaça. E aí não, a adequação típica aí de fato é a B de bola, é o nosso crime de perseguição, senhores. Beleza, até aqui? Vamos para a próxima. Bianca, inconformada com o fim de seu namoro com Caio, ciente de que ele costuma frequentar determinado parque público para se exercitar aos domingos, passa a ir ao local, a fim de encontrá-lo. Ocasião em que, de forma insistente, olha aí a perseguição obsessiva, e aos prantos, pede para que reatem a relação amorosa, assim dificultando seu lazer, que é feito em 5 domingos sucessivos. Essa moça visivelmente não tem o que fazer, né, meu filho? Não tem uma prova de concurso para estudar, né? Pessoa em 5 domingos sucessivos atrás de voltar um namoro, meu Deus do céu. É raro, mas acontece muito. Se meu amigo apicultor quiser contar a história dele, aí fica à vontade, viu, meu amigo? Conta sua história, meu filho. Não tenha vergonha, não. O importante é que você está ressocializado. O importante é que a ressocialização funcionou. Diante do caso narrado, o crime cometido por Bianca é perseguição, né, senhores? Não tem nem para onde correr. Constrangimento ilegal não está obrigando a fazer algo que ele não quer. Violência psicológica, não está falando de dano emocional. Importunação sexual, aí não há nenhum ato de cunho libidinoso. E perturbação do sossego alheio também, absurdo. Então, nossa quinta questão, nosso gabarito é a letra A de avião. Sexta questão. A respeito do crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, é correto dizer que, vou ler de baixo para cima, é de ação penal pública incondicionada. Senhores, cuidado com a pegadinha recorrente. Tanto ameaça como perseguição são de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, letra E é falsa, perseguição é condicionada. Se praticado por intermédio da internet, enseja causa de aumento. Senhores, não há essa previsão lá no nosso código. Letra C, somente admite como vítima mulher. Cuidado, isso acontece no 147B, na violência psicológica, que necessariamente a vítima tem que ser do sexo feminino. B de bola, somente se caracteriza mediante o emprego de ameaça à integridade física ou psicológica da vítima mulher. Cuidado, aqui dá para você se confundir. Por quê? Porque lá, no tipo penal, no artigo 147A, ele traz 3 possibilidades. Essa história do emprego da ameaça à integridade física ou psicológica. E no final, meu amigo Vinícius, ele abre com a chamada interpretação analógica. O que é que ele diz? Ele diz, ou, de qualquer forma, meus amigos, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade. Qual é a ideia? A ideia, meus amigos, é que o legislador ele não teria como descrever todas as possibilidades de perseguir alguém. Então, ele cita exemplos. Ele fala da questão psicológica, fala da questão da integridade física e diz, ou qualquer jeito que você fizer, meus amigos, que invada ou perturbe a esfera de liberdade de alguém. Beleza? Então, o que lasca nessa sexta questão, letra B, essa palavrinha aí somente. Né? Ele restringe. E não há essa restrição lá no código. Sexta questão, letra A. É correto dizer que, se praticado mediante concurso de agentes, enseja causa de aumento, senhores. E aí, perfeito, meus amigos, é o nosso gabarito, sem dúvida nenhuma. Na verdade, nós vamos ter 3 causas de aumento. Quando ele é cometido contra criança, adolescente ou idoso. 2. Quando for cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E no inciso 3, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, sexta questão, sem mais delongas, nosso gabarito é a letra A de avião. Oi. Sétima questão, senhores. A conduta de causar dano emocional. Não vou nem ler o resto. Quando você ouvir falar de dano emocional, meus amigos, automaticamente já pensa em violência psicológica contra a mulher. Mas vou ler o resto. A conduta de causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento mediante humilhação e manipulação,
causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, configura crime de perseguição, é a perseguição reiterada, é a perseguição obsessiva, falso. Não configura crime, falso. Hoje em dia no Brasil tudo é crime. C, configura crime de constrangimento ilegal, também não está obrigando a fazer algo que ela não quer. Configura crime de ameaça, não está havendo a promessa de causar um mal injusto. E aí, por eliminação, senhores, nós chegamos no crime de violência psicológica contra a mulher. Beleza? Então, simples. Ouviu falar em intimidação sistemática? Pense em bullying. Ouviu falar em perseguição reiterada ou obsessiva? Perseguição. Ouviu falar de dano emocional? Violência psicológica contra a mulher. Beleza? Então, sétima questão, nosso gabarito é a letra E de Eva. Oitava, dos delitos previstos no Código Penal, assinale a alternativa que contém um tipo penal que prevê causa de aumento de pena quando o crime contra a mulher, quando o crime for praticado contra a mulher em razão da condição de sexo feminino. Senhores, aqui eu volto lá nos crimes contra a vida, meus amigos. Tema bom para cair na sua prova. Uma das qualificadoras do crime de homicídio, senhores, é a famosinha, o feminicídio. Feminicídio, senhores, não se confunde com o femicídio. Femicídio é o simples ato de você matar uma mulher. Nem sempre quando você mata uma mulher, isso é feminicídio. Feminicídio é você matar uma mulher por razões da condição de sexo feminino. André qualifica, né? A pena simples é 6 a 20, quando é qualificado fica 12 a 30, né? E aí, o que são essas razões da condição do sexo feminino? Aí você vai encontrar lá no artigo 121, parágrafo 2º, letra A. São razões da condição de sexo feminino quando houver o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Basicamente, o cidadão vai dizer, eu estou matando porque mulher, eu posso matar, mulher tem mais a que morrer. Ou então, quando houver violência doméstica, na forma da Lei Maria da Penha. Beleza? Isso é o feminicídio. Onde é que você vai encontrar essas razões da condição de sexo feminino? Basicamente em 3 crimes. Lá no homicídio, que é uma qualificadora. Na lesão corporal, que hoje também é uma qualificadora, é o artigo 129, parágrafo 13º, também tem lá lesão corporal lá, por razões da condição de sexo feminino. E também, meus amigos, nosso crime de perseguição também traz. Então, olha o macete, olha o bizu. São 3 crimes da parte especial do Código Penal que traz essa história de razões da condição do sexo feminino. Homicídio, o feminicídio, lesão corporal, que é o feminicídio da lesão corporal, e também na perseguição, que traz as razões da condição de sexo feminino. Onde é que estão essas razões? Parágrafo 2º, letra A. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher, violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha. Fala, meu amigo. São 2 hipóteses no feminicídio, que nesses outros todos, na verdade, que são as razões, né? A primeira, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Fora isso, violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha. André, como é que eu faço para saber se é a Lei Maria da Penha? Simples, você faz 3 perguntas. A vítima necessariamente é mulher. E aí, você tem com ela uma relação íntima de afeto? Não, André, não tem. Você tem com ela uma relação de parentesco, vocês têm uma relação familiar? Não, André, não tem. Vocês têm aí uma relação doméstica ou de coabitação? Não, também não tem. Então, filho, não é a Lei Maria da Penha. Ou seja, tá você e minha amiga aqui. Minha amiga aqui está fazendo aqui as anotações no caderno dela. Aí vocês começam a discutir, ela diz, seu porra, vai se fuder. Aí tu vai e diz, o quê, rapaz? Tu puxa a faca e dá uma facada nela. Isso aí são razões da condição do sexo feminino? Perceberam, senhores? Ei, tem relação íntima de afeto? Tem relação de parentesco? Tem relação doméstica entre vocês moram juntos? Não, nada. Né? Tem menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Não, eles dão uma facada nela, porque ela chamou ele e esculhambou ele. Perceba, não tem nada a ver com violência doméstica. Logo, não se aplica o parágrafo 13º lá da lesão corporal. Se você tivesse matado ela, não seria feminicídio. Então, para saber se tem violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha, são 3 perguntas. Relação familiar, relação doméstica, relação íntima de afeto, não tem nenhum dos 3, já era. Não é. Aí só sobra o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Beleza? E olha o bizu, meu amigo Everon. São 3 possibilidades. É homicídio, lesão corporal e perseguição. Nenhum outro crime traz mais essa história de razões da condição do sexo feminino. Beleza, beleza, beleza? Então, meus amigos, vamos lá para as assertivas. Letra A. Então, ele está pedindo aqui, dos delitos previstos no CP, assinala a alternativa que contém o tipo penal que prevê causa de aumento de pena quando o ato for praticado contra a mulher em razão da condição de sexo feminino. Letra A. Constrangimento ilegal, tem? Não.
Tráfico de pessoas tem? Também não. Homicídio considerado causa de aumento de pena. Olha a pegadinha. Tanto no homicídio quanto na lesão corporal são qualificadoras. Tanto no homicídio como na lesão corporal são qualificadoras. André, o que diabo é uma qualificadora? É quando é estabelecido uma nova pena em abstrato. É estabelecida uma nova pena mínima e uma nova pena máxima. O homicídio simples é 6 a 20. Qualificado, 12 a 30. Beleza? Agora, de fato, na perseguição é causa de aumento de pena. Por isso que o nosso gabarito, meus amigos, na 8ª questão, é a letra E de Eva, meus amigos. Perseguição, considerando essa hipótese de aumento de pena de metade. Ah, letra D, perdão. É porque eu vi só a última aqui. Verdade, verdade. Foi mal, meus amigos. Só para ver se vocês estavam ligados. Esses cabos são lá do Sítio Arraial, viu? Eita, esse cabo bruto, viu? Teus parentes lá, né, amiga, velho? Eu tô com medo de tu, viu? Ave Maria. Nona questão. O povo lá, tudo é na bala lá, viu, meu amigo? Antes do motel é tem erro, não. Ave Maria. Ixi, Maria, não. É tudo é na bala lá, Major? É verdade? Tu é lá da Missão Velha também? Oi, cabo bom, do Arraial. Ah, vocês são parentes? É, tá certo. Se tá lá, tem os cabos bravos lá, não tem não? É só conversa? É só ameaça, né? Não, os cabos não são bravos não, os cabos só gostam de ameaçar. Tu atirou pra cima? Ah, foi mesmo. Meu amigo, Missão Velha é bagaceiro. Eu digo isso porque eu trabalhei lá, viu, Major? Não estou esculhambando sua cidade, não, pelo amor de Deus, é porque foi o que eu vi. Que tem razões. Homicídio, que é qualificadora. Homicídio, que é qualificadora. É o parágrafo 2º-A do artigo 121. Lesão corporal, 129, parágrafo 13º. E o crime do 147A. Também é essa possibilidade também. Então, senhores, sem mais delongas, 8ª questão, letra D, não letra E. Desculpa aí, pessoal, foi mal. Calma. Errei. Quem nunca? 9ª questão, meus amigos. No tocante ao crime de perseguição, vulgo stalking, previsto no artigo 147-A do Código Penal, a partir de alteração legislativa promovida pela Lei 14.132 de 21, assinale a alternativa correta. Tá vendo como stalking bomba? Letra A. Trata-se de delito que, pela magnitude da reprimenda penal, não se submete à competência dos juizados especiais criminais. Senhores, a questão aí está cobrando de você noções básicas aí sobre processo. Não sei, dependendo do concurso, pode ser que caia. Mas o que é juizado especial criminal? É o nosso velho bom CRIM. Beleza? Juizado especial criminal. Ele vai ter a competência, senhores, de julgar as infrações penais que vão até 2 anos, juntamente, meus amigos, com as contravenções penais. Beleza? O juizado especial criminal, o nosso GCRIM, ele tem por competência o julgamento das infrações chamadas de menor potencial ofensivo. André, quais são as infrações de menor potencial ofensivo? São aquelas que não ultrapassam 2 anos. Aqui ameaça entra, constrangimento legal entra, perseguição entra. Beleza, senhores? As infrações penais de menor potencial ofensiva até 2 anos ou as contravenções penais. Lembrando, senhores, se você comete um crime que se aplica à lei dos juizados especiais criminais, lá ele tem um princípio básico, que é a não aplicação de pena privativa de liberdade. A regra lá, meus amigos, é que sejam aplicadas penas restritivas de direito ou então penas de natureza pecuniária. Resumindo, traduzindo em miúdos. Lá, meu filho, se você tiver dinheiro, você resolve com dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você resolve com prestação de serviços à comunidade. Basicamente é o pau que rola lá no juizado especial criminal. Beleza? Seria essa aí a lógica aí. Então, meus amigos, de fato aqui, esses crimes aqui, com exceção do sequestro, todos eles são infrações de menor potencial ofensivo, se submetem sim à competência lá dos juizados especiais criminais. É o GCRIM, é a nossa lei 90, 99 e 95. Engraçado que o GCRIM ele foi criado para desafogar a justiça criminal. Né? Vamos estabelecer aqui um procedimento de sumarismo, bem rápido, não sei o quê, aplicação imediata de penas restritivas de direito, blá, blá, blá.
E hoje, o GCRIM é mais ineficiente do que a justiça criminal comum. Coisas do Brasil. Enfim, então letra A, então ela é falsa. Letra B, sobre o crime de stalking, perseguição, diz ele procede-se mediante ação penal de natureza privada. Não, meus amigos, na verdade é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, beleza? Então não é ação penal privada, não. Ação penal privada, na verdade, vocês só vão encontrar lá nos crimes contra a honra, porque o Estado ele não vai perder tempo com a sua honra, não, ele joga para você, pelo menos em regra geral. Letra C, para sua caracterização não se exige que o crime seja praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Aí, de fato, nós temos aí uma causa de aumento, né? Que era o que a gente estava comentando aqui na questão número 8. De fato, lá na perseguição tem essa possibilidade lá de aumentar essa pena. D, aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso. Aqui é uma safadeza, né, meus amigos? Cobrando um montante de pena. Eu acho totalmente absurdo, eu acho a decoreba mais idiota que existe. Mas, enfim, na verdade é cobrando de metade, né? Aumenta de metade a pena. Letra E de Eva. A figura típica do artigo 147A exige emprego de ameaça à integridade física, não se perfazendo o delito em caso de ameaça apenas à integridade psicológica. Aí, senhores, cuidado, nós temos três possibilidades aí do stalking. É tanto a questão da integridade física ou psicológica, como também qualquer outro meio que invada ou que perturbe a esfera de liberdade da vítima. Beleza? Então, esse letra E, ela está falsa exatamente por conta dessa segunda parte aí da assertiva. 10ª questão. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio de causar-lhe mal injusto e grave, é um crime que se procede. Aí, bora lá, de baixo para cima. Letra D. Intermédio de requerimento do ofendido. Requerimento do ofendido, você vai encontrar isso lá nos crimes de ação penal privada. Você pede o requerimento lá para fazer a apuração, nada a ver. Através da denúncia do querelante. Denúncia do querelante. Querelante, meus amigos, é quem ajuiza uma queixa-crime, né? Então, denúncia é quando você está diante de uma ação penal pública. Nada a ver. Letra C, por meio de queixa-crime da vítima. Na verdade, não, porque a ameaça é de ação penal pública, condicionada à representação. A ação penal pública se inicia através de um negócio chamado denúncia, beleza? E aí sobra exatamente a letra de avião, mediante representação do ofendido. Exato. O Estado somente pode atuar se a vítima, ela representar, beleza? Lembrando, senhores, essa representação, ela pode ser retratada, beleza? Até o oferecimento da denúncia. A pessoa pode ir lá e se retratar. Inclusive, isso é uma coisa que na prática a gente nem gosta de dizer. Porque às vezes a gente se depara com pessoas que são indecisas, aí ela vai e representa. Aí no outro dia ela vai e diz, não quero mais não, quero me retratar. Mas se eu quiser representar de novo, eu posso? A pessoa vai e diz, pode. Aí quando ela daqui a uma semana ela vem, eu quero representar. Aí fica nesse cabaré. Diz, não, meu filho, deixa de baldear, você está acanalhando. Então, meus amigos, do gabarito da 10ª questão é a letra A, beleza? Ameaça é crime de ação penal pública, condicionada à representação da vítima, tanto ele quanto a perseguição, nosso velho stalking. E aí, meus amigos, a 11ª questão para a gente finalizar. Alberto e Camila terminaram o relacionamento recentemente. Entretanto, Alberto não se conforma e, diariamente, espera Camila na saída do trabalho, seguindo-a até em casa. Meu amigo apicultor, sua dor é minha dor, viu, Major? Eu sei que você já passou, Major. É isso, todo mundo já passou por isso em algum momento. Viu? Se sinta acolhido. Inclusive, estamos agora no Setembro Amarelo. Então, vamos lá. Esse ato é legalmente conhecido como perseguição, consubstanciando-se como um crime, senhores. Nosso gabarito, então, é a letra E de Eva. Senhores, basicamente, esses são os nossos crimes contra a liberdade individual. A nossa aposta são esses três: violência psicológica contra a mulher, perseguição e também o crime de bullying, especialmente bullying por ser o mais recente. Deem uma olhada com bastante carinho. E é isso, meus amigos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Mandem as dúvidas, mandem as perguntas. Fala, doutor Everon. O bullying aumenta. É o bullying que você está... Hã? É o cyberbullying. Cyberbullying. Aumenta a pena. Na verdade, o bullying, ele por si só, ele é punido com a pena só de multa. Aí quando vai para o cyberbullying, aí os caras metem logo uma pena de reclusão. Eita. É induzimento ou instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação.
Aí tá lá, o 122. É o 122. É o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. É uma alteração recente. Inclusive, essa possibilidade que você está trazendo aí é crime hediondo, viu? Crime hediondo. Dos crimes lá contra a vida, fora o homicídio, é o único crime hediondo. É isso aí da participação em suicídio, junto com a automutilação, através de redes sociais, da internet e tal, meios virtuais. Fala, meu amigo. Namoro, fica, alguma coisa de intimidade que você tenha com a pessoa. Não é, por exemplo, a relação que existe entre vocês aqui, que são colegas de sala, mas relação íntima de afeto, fica, namoro. Então, sim. Eu já vi vários casos lá dos caras entrar na Maria da Penha ficante. Não, nem namorava, mas ficava. Não, é amizade não, amizade é amigo. O que é que você estava pensando, meu amigo? Não, amo. Aí é que nem aquela música que diz... não, cara, amizade é amizade, cara. Não mistura as coisas, não. Engraçado é que hoje as pessoas já discutem a história do contrato de namoro, né? Para organizar e tal. Para dizer, ó, nós temos um namoro. Isso é relação íntima de afeto, é uma relação que existe de intimidade. Quer dizer que a persecução penal somente pode ser iniciada se a vítima autorizar. Não, não, não. Crime de ação penal pública condicionada à representação, quer dizer que o Estado ele só pode atuar se a vítima autorizar. Mesmo que ele tenha conhecimento. E aí, interessante a sua pergunta. Só fazer aqui um rápido recap aqui para você entender. Cadê? Basicamente, nós temos 3 tipos de ação penal. A mais comum de todas elas é a ação penal pública. Ação penal pública. O que quer dizer ação penal pública? Quer dizer que é o Estado, em sentido amplo, que vai ficar à frente da chamada persecução penal. O que é a persecução penal? Da investigação, da punição, de tudo isso. São órgãos estatais. O homicídio, por exemplo. A regra é que os crimes eles sejam de ação penal pública